Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática, a mesma aula referente ao nosso momento online dessa terça-feira. Então, olha só, gente, na nossa aula, inicialmente, nós trabalhamos a tabuada. Então, veja bem, a tabuada de multiplicação, nós escolhemos 3 multiplicadores, 7, 8 e 9, mas vocês podem estar escolhendo outro, de acordo com o nível da tabuada que vocês estejam. Em um outro momento, eu estarei marcando com os alunos que não participaram desse momento, para estar perguntando a tabuada a vocês, então preste atenção. A tia vai colocar aqui um multiplicador vezes 5. Então, quando eu estou multiplicando 5 vezes algum número, 5 vezes 1, por exemplo, é 5 vezes o número 1. É a mesma coisa que eu coloque 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Isso aqui se chama multiplicação por meio da soma de parcelas iguais, tá? Porque são números iguais que são somados de acordo com o multiplicador, no caso 5 vezes. E aí, quando eu falo 5 vezes 2, por exemplo, é interessante vocês lembrarem que quando eu falo assim, eu pego o número 5 e acrescento ao valor da tabuada anterior. Eu tenho 5, mais 5, 10. 5 vezes 3, deu 10 aqui, 5 vezes 2, não foi? Então, 5 vezes 3 eu acrescento mais um 5. 10 mais 5, 15. Tá? Então, a gente pode ir por essa tabuada associativa, tá certo? Utilizem também outros métodos que vocês já conhecem. Vocês estão lembrados do método que a tia ensinou sobre a tabuada do 9? Então, olha só. Ele vai mostrar para vocês, para quem não sabe ainda. Tabuada do 9 é mais fácil da gente memorizar. Uma das mais fáceis, aliás, porque também tem a do 5, que é bem bacana, não é? A tabuada do 9, por exemplo, se eu quero multiplicar 9 vezes 6, por exemplo, eu pego assim os meus 10 dedos das mãos e conto até os 6. Então, é 9 vezes 6, então eu vou multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto dedo eu vou baixar. Ficou o 5 dessa mão e o 4 dessa mão. Essa mão vai formar o algarismo da dezena e essa outra da unidade. Então, 5 dezenas mais 4 unidades eu formo o número 54. Então, 9 vezes 6 é igual a 54, tá? Então, gente, em seguida nós revisamos, na verdade, frações. Então, a tia deixou uma atividade lá no grupo do WhatsApp e quem não fez essa atividade, agora vai parar um pouquinho para fazer, pausa agora essa videoaula, tentam fazer sozinhos essas questões que vamos revisar aí, as frações de um inteiro, leitura de frações, representando frações. E em seguida vocês dão play nessa mesma aula para conferir as respostas de tirarem as dúvidas. Lembrando que vocês devem copiar as questões no caderno. Ou então, se houver a possibilidade, vocês podem imprimir, tá bom? Então vamos lá. E aí, turminha, vocês conseguiram responder a atividade? Vamos conferir? Olha só. A primeira questão, a gente vai calcular aí as frações de um inteiro. Por exemplo, 1/7 de 84. Como é que eu vou fazer para descobrir? Eu divido 84 por 7 e o resultado multiplica por 1. Não é assim? Então, o primeiro passo aí da letra A, vocês vão descobrir quanto é 84 dividido por 7. Aqui é a mesma coisa, ó, 1/5 de 200. Eu divido 200 por 5. 1/8 de 40. 40 dividido por 8. 1/2 de 126. 126 dividido por 2, porque é o denominador da fração. Então, sempre que tiver questões assim, vocês vão dividir o inteiro pelo denominador da fração. E o resultado você multiplica pelo numerador. Como aqui o numerador de todas essas frações é 1, se quiser a gente nem precisa multiplicar, porque 1 número vezes 1 não dá igual a ele mesmo, então vai dar a mesma coisa. Então, olha só. Qual é o número aí que é 84 dividido por 7? Ó? 8 dividido por 7 e 1. 1 vezes 7, 7. Para chegar a 8 sobra 1. Desce o 4, ficou 14. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Terminou. Então, aí eu tenho 12. 12 vezes 1, 12. Então, aqui a resposta vai ser o 12. Entenderam? Olha só a próxima. 200 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. Para chegar a 20, nada. O que é que a gente faz com aquele número do dividendo que a gente desce para cá e mesmo assim ele é pequeno para dividir? A gente desce ele e acrescenta um zero no quociente, não é? Então dá 40. 40 vezes 1, 40. Então 1/5 de 200 é igual a 40. 1/8 de 40.
40 dividido por 8. Qual é o número que eu multiplico por 8 que dá 40, gente? 5, não é? 5 vezes 8. 40 para 40 nada. Então, aí 1/8 de 40 é igual a 5. 5 vezes 1, 5. 1 meio de 126, que é a metade de 126. Eu vou dividir 126 por 2, ó. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12. Para chegar a 12, nada. Desce o 6, desculpa. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Para 6, nada. Então, dá 63. 63 vezes 1, 63. Então, 1 meio de 126 é igual a 63. Nós temos também as outras letras aqui do outro lado, olha só. 1 nono de 81. Eu vou dividir 81 dividido por 9. Dá 9. 9 vezes 1, 9. Então, 1 nono de 81 é igual a 9. 1 terço de 393. Vou pegar 393 dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. 9. 9 dividido por 3, 3. O décimo 3. 3 dividido por 3, 1. Pronto, achamos aqui o resultado de 131. Vezes 1 dá o próprio 131. Então, eu concluo que 1 terço de 393 é igual a 131. Quando eu falo assim 1 terço, gente, imagine. Eu tenho, vamos pegar dinheiro, 393 reais. Quero dividir para 3 pessoas. Então, eu vou dividir 393 por 3. A terça parte, que é igual a 131, tá bom? 1 quarto de 120. Eu vou pegar 120 dividido por 4. Ó, sobrou o zero aqui do dividendo, ele vem para o quociente, então dá 30. 30 vezes 1, 30. Então, eu concluo que 1 quarto de 120 é igual a 30. Nós temos também ali a letra H, que é 1/10 de 100. Ó, 1/10 de 100. Vamos ver quanto é que dá. Eu divido 100 por 10. Quanto é 100 dividido por 10, gente? Ó, lembra dessa regrinha aqui? 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 1 dá igual a 10. Então, 1/10 de 100 é igual a 10. Se eu pegar 100 reais e dividir para 10 pessoas, cada uma vai ficar com 10, né? 10 vezes 10 é 100, não é assim? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, ele tem aí a fração e quer que você pinte nessa figura. Por exemplo, 1 terço de, aí tem a figura. 2 quartos de, a outra figura. 3 quintos de, a outra figura. Então, vamos conferir como é que vai ficar. Então, olha só, gente. Na letra A aqui, ele quer que a gente pinte 1 terço desses quadrinhos. Quantos quadrinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou dividir esse conjunto de 12 em 3 partes. É o mesmo que se eu fizer, ó. 12 dividido por 3. Eu não multiplico, eu não divido inteiro pelo denominador da fração, não é? Então, 12 dividido por 3 é 4. Então, eu sei que se eu dividir esse conjunto aí em 3 partes, cada parte vai conter 4 quadradinhos. Olha só. Então, 1 terço vai ser, vão ser 4 quadradinhos. Eu vou pintar 4 quadradinhos, que representam 1 terço do total de quadradinhos que eu tenho. 2 quartos, aqui também tem 12 triângulos. Então, ó, 2 quartos, eu vou dividir o 12 por 4. Não é o denominador da fração? 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, eu vou pegar esse conjunto aqui de triângulos e vou dividir em 4 partes iguais. E eu sei que em cada parte vão ter 3 triângulos. Então, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. E vou pintar 2 partes dessa. Não são 2 quartos, então eu vou pintar 1 quarto, 2 quartos, 2 quartos. Aqui não é 1 quarto, mais 1 quarto. Então, eu vou pintar 2 quartos. Vou pintar 2 partes dessa, que corresponde a 6 triângulos. Já nessa outra aqui também eu tenho 12. Não é? São 12 mesmo, gente? Deixa eu te dar uma conferida aqui. Ó, gente, são 15 aqui. Então, 12, 13, 14, 15. São 15, tá? E aí, eu quero saber quanto é 3 quintos de 15. Não é a mesma coisa que se eu dividir 15 dividido por 3? Aliás, por 5, desculpa, por 5. Denominador. Então, quanto é 15 dividido por 5? 3. 3 vezes 5 não é 15?
Então, eu vou dividir esse inteiro, que corresponde a 12 bolinhas, vou dividir em quantas partes, gente? Olha para o denominador. Vou dividir em 5 partes. E eu sei que cada parte vão ter 3 bolinhas. Então, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. E vou pintar 3 partes dessa. Então, isso aqui representa uma parte. Essa representa outra parte. E essa representa outra parte. Não são 3/5? 3 partes de 5 que existem, não é? Então, vou ficar mais ou menos assim, tá? Já na terceira questão, ele quer que a gente escreva como se lê. Então, a tia, vocês vão escrever por extenso, tá bom? Então, primeiro eu tenho 1/2, 2/3, 3/4, 1/6, 4/7, 1/10, 1/100, 1/1000 e 6/21. Tá? Confiram aí se vocês fizeram direitinho, ok? E na quarta questão, ele pede para a gente pintar a fração indicada em cada figura. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Nessa primeira aí, ó, pinte 3/4. 3/4 são 3 partezinhas das 4 que existem, não é? 1/3, apenas uma partezinha. 1/2, metade. 5/8, a gente pinta esses 4 de cima e uma de baixo, pode ser 5/8. 1/4 novamente, a gente sai pintando. 3/6, ó, 3 partezinhas dessa. 2/8, 2 partezinhas que existe de 8. 4/9, 4 partezinhas. 1, 2, 3, 4. Então, pinta essas 4 partes. 1/6, uma partezinha de 6. 6/10, 6 partezinhas de 10. E aí a gente sai pintando aí de acordo com a fração. Termina aqui. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e até mais.